Salmos, capítulo 9, versículo 10. Quiser acompanhar? Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandonas os que te buscam. E aí, como que vocês estão? Eu queria perguntar para vocês, você já teve vontade de surtar? Vontade, assim, de jogar tudo pro alto? Vontade de perder o controle mesmo, sabe? Às vezes você tá cansado de segurar as coisas e aí você fala, eu queria simplesmente desistir de tudo, surtar. E às vezes vem essa vontade do surto porque a gente percebe que não controla nada, percebe que não tem o controle e isso nos assusta. E quando isso, essa vontade de surtar, de gritar, de dizer, ei, alguém me ajuda, alguém me tira desse lugar, eu não sei o que fazer. E aí eu queria só trazer esse texto para você. Muitas vezes nós dizemos que conhecemos a Deus, que confiamos em Deus, que cremos em Deus, mas a nossa vida, a vontade de desistir, a vontade de surtar, de perder o controle, é uma rotina. Vira uma rotina. Então, assim, eu só quero trazer para você hoje que o que a palavra de Deus orienta você neste momento é que se você conhece a Deus, você confia nele. E qual que é a forma que tem de você conhecer a Deus? Ler a Bíblia, ler as Escrituras, orar, falar com Ele, conversar com Ele, dizer para Ele suas dores e lutas. Às vezes você tem desabafado a sua vida, a sua história, tem contado os seus dramas para muitas pessoas. E sabe, por mais que as pessoas amem você, elas tentam te ajudar, às vezes dando soluções, para resolver logo, porque elas também têm os problemas delas, elas também têm as lutas delas. Só que muitas vezes, esses amigos, essas pessoas que a gente desabafa, que a gente coloca, elas não podem nos ajudar. E muitas vezes nós recebemos acusações. Amigos de dentro de casa, pessoas que convivem com a gente, apontam o dedo pra gente e falam assim, você tá passando por isso, você deve ter algum pecado. Você deve ter feito alguma coisa errada por isso. O que foi que você fez errado? E nem sempre a gente enfrenta problemas e lutas e dificuldades porque nós fizemos alguma coisa de errado. Às vezes alguém fez, outra pessoa fez e aquilo nos atinge. E por isso que a gente fica angustiada, a gente quer surtar, porque a gente acha injusta aquela batalha que a gente está travando. Porque não foi a gente que escolheu estar naquele lugar. E às vezes pessoas de dentro de casa, pessoas que você tem liberdade, que fica apontando o dedo na tua cara e dizendo que a culpa é sua. De alguma forma você escolheu estar nesse lugar. E isso vai e nos fere mais ainda. Foi isso que aconteceu com Jó. Eu amo muito a história de Jó, mas eu confesso para vocês que durante muitos anos era um livro que eu tinha medo. O livro de Jó era um livro que eu passava longe. Porque eu imaginava na minha vida assim, eu não aguento o que Jó aguentou. Eu não quero nem ver, porque eu sou dessas. Quando eu vou assistir um filme, tem que ser um filme todo fofinho, todo cheio de coisas boas, começo, meio e bom. Tem algumas coisas ruins, difíceis, mas o final sempre é happy end, sempre é bom, final feliz. Tem final feliz as coisas que eu assisto. Falo, de problema já basta a vida, né? E sempre quando eu ia ler a Bíblia, eu pulava o livro de Jó. Eu falava, não dou conta não. Jó, eu nem vou pedir para Deus a paciência de Jó. Vai que Deus resolve aprontar comigo o que ele aprontou na vida de Jó. Maria de Fátima, no final da live você fala de novo, tá? Porque os comentários vão subindo, eu não consigo ler, mas eu vou orar sim pelo seu esposo, mas se você puder colocar mais pro final para eu lembrar, tá bom? Ou colocar no meu direct, que aí eu oro por lá também por você. Então, os amigos de Jó, que eu tava dizendo pra vocês, né? Jó era um livro que... Vocês eram assim também? Vocês são assim também? Jó é um livro que vocês gostam de ler ou vocês pulam?
Eu, durante muitos anos, eu pulava. Eu pulava e eu ficava só com uns versículos. Eu lia só uns versículos assim que às vezes alguém tirava do livro de Jó, que são bem bonitos assim. Eu lia, mas eu corria do livro de Jó. Mas o livro de Jó, ele é a nossa realidade. Ele é a nossa realidade. Jó, ele passou por problemas, por dificuldades que ele enfrentou na vida dele, problemas reais que pessoas como eu e você enfrentamos e passamos. E os amigos de Jó, eles, enquanto ficaram do lado, que eles chegaram, quando chegaram perto de Jó, eles ficaram ali calados durante uma semana, caladinhos, sofrendo ali com Jó. Enquanto eles estavam caladinhos ali, sofrendo junto com Jó, estava tudo bem, mas quando eles começaram a abrir a boca, eles começaram a acusar Jó. Falar que Jó estava passando por todas aquelas lutas, todos aqueles problemas, porque eles pecaram. Já aconteceu isso com vocês? Tem gente que não pode ver a gente passar por nenhum problema que fala, é porque você está andando errado, você está fazendo coisa errada. Agora, o que eu amo esse nosso Deus, é que ele não acusa você não fica apontando os seus pecados, seus erros, te acusando. Você fez isso, você fez isso, você fez isso. O que Deus fala para nós é sermos fortes, sermos corajosos e ir até a presença dele, porque ele é a nossa fonte. Ele é o nosso abrigo, ele é o nosso sustento. A Bíblia diz que existe apenas um acusador e o nome dele é Satanás. Só que, infelizmente, muitas pessoas assumem este lugar de acusação na nossa vida. Às vezes é dentro da nossa própria casa, dentro da nossa própria família. Você não pode passar por nenhuma dor, nenhum sofrimento que as pessoas já vêm acusar você que foi alguma coisa que você fez. Sabe, e os amigos de Jó, eles achavam que estavam ajudando Jó, o acusando. Não é que eles não estavam acusando, eles estavam querendo abrir os olhos de Jó para poder entender tudo aquilo que estava acontecendo com ele. Na verdade, os amigos de Jó machucaram ainda mais Jó, feriram mais Jó ainda. Jó estava numa situação difícil e aí os amigos ficaram ali falando, olha, você deve ter deixado de ajudar alguém, você deve ter feito algum sacrifício errado, de forma errada, porque Deus é bom, e eles tinham uma visão de Deus muito boa, uma visão de Deus excelente de quem Deus era. Só que quando eles olhavam para Jó, eles não olhavam para Jó da mesma forma, na mesma perspectiva que Deus olhava Jó. Eles olhavam na perspectiva humana deles, e eles queriam ajudar Jó a sair daquela tristeza. Só que você já viu que tem pessoas que, ao invés de ajudar, aumentar mais ainda a acusação? E nós não precisamos de ninguém falar pra gente, ficar acusando a gente dos nossos erros, das nossas escolhas erradas. Porque nós somos o nosso pior juiz. Nós acusamos nós mesmos ficamos ali em cima. Mas vocês entendem que foi necessário essa convivência dos amigos com Jó? Por mais que eles ali estavam falando algo da perspectiva deles, que aquele rombo que estava sendo criado, aumentando a dor de Jó, a decepção, a frustração, de certa forma Deus usou para mostrar para Jó a vulnerabilidade dele. Falou, olha, você não pode se apoiar nos seus amigos, você precisa se apoiar em mim. Porque os seus amigos, por mais que queiram te ajudar, podem aumentar sua ferida. Mas eu vou usar a vida deles também para sarar você. O incrível é que se você for ver, eu quero assim mesmo, eu quero mesmo que hoje você se sinta motivada a ler o livro de Jó, tá? De verdade. O que eu acho incrível no livro de Jó é que os amigos deles feriram mais ainda. Mas foi justamente os próprios amigos que Deus usou para restaurar Jó. Quantas vezes nós não vemos os nossos erros, nós não vemos as coisas que a gente faz de errado, mas os nossos amigos estão vendo, os nossos amigos estão olhando. Não é por causa de pecado nenhum
ali não era culpa de alguma coisa, é porque Deus amava Jó. E Deus queria transformar Jó em alguém com um outro olhar no mundo, com uma outra perspectiva. Porque Jó vivia dentro de uma bolha de perfeição que ele criou. E Deus queria usar Jó numa dimensão muito maior. Olha, a dimensão que Deus usou Jó foi tão grande que alcançou a mim e a você a história de Jó. E aí entra os amigos lá e vai aquele relacionamento que você olha e fala, gente, mas Jó não precisava de inimigos. Os próprios amigos ficaram ali apontando o dedo dele, falando que ele estava em pecado, que ele estava errado. Mas naquela relação não terminou na acusação. A relação daquele ambiente de amizade, ela não terminou ali. Porque Deus trata os amigos de Jó. Deus repreende o que os amigos de Jó falaram, que pesaram as feridas mais de Jó. E Deus repreende os amigos de Jó, mas usa Jó para que estes amigos também sejam transformados e sejam mudados. Se você vê o discurso de cada um dos amigos de Jó, você vê o quanto é bonito a forma com que eles enxergam a Deus. Só que eles passam a ver a Deus de perto, depois dessa relação com Jó. Porque Jó, machucado, magoado, chateado com tudo que os amigos dele fez com ele, o que Jó fez? Jó obedeceu a Deus, porque Deus, quando chamou a atenção dos amigos de Jó para dizer para eles onde eles falharam ao acusar Jó, Deus fala assim para os amigos de Jó. O meu servo Jó, que é Jó 42, versículo 8, fala, o meu servo Jó intercederá por vós e eu aceitarei a oração dele em vosso favor e não vos retribuirei segundo a vossa culpa e falta de juízo, pois não falaste a verdade a meu respeito, como fez o meu servo Jó. Então, Deus repreendeu os amigos de Jó, que achavam que em nome de Deus estavam ajudando Jó e feriram mais ainda Jó, e falou, Jó, o meu servo Jó vai orar por vocês. Depois de tudo que Jó passou, depois de tudo que Jó enfrentou, a Bíblia diz que Jó, no versículo 10 do capítulo 42, fala, Jó intercedeu por seus amigos e o Senhor o tornou novamente próspero e lhe concedeu em dobro tudo que possuía antes. Aí você fala, o que tem a ver com o primeiro versículo que você leu nesse início de live? Os que conhecem o teu nome confiam em ti, pois tu, Senhor, jamais abandona os que te buscam. No primeiro versículo, no primeiro e segundo versículo do capítulo 42, já falei, eu conheci o Senhor, de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, e ele pode fazer essa afirmação, como eu conheço o Senhor, eu confio que o Senhor está no controle da minha vida, então eu não vou surtar, eu não vou jogar tudo para cima, porque eu vou entender que o que eu tenho nas mãos é suficiente para eu viver minha história agora, nesse momento. E o que eu não tenho nas minhas mãos, o que eu não tenho o controle, o Senhor vai controlar por mim, não sou eu. Ele não podia controlar nem o que os amigos falavam para ele, né? Mas Deus está no controle. Deus jamais o abandonaria. Deus jamais o tinha esquecido, o abandonado. E os amigos, você fala, mas que amigos? Mas os amigos foi muito importante e necessário para que a fé de Jó fosse confrontada de perto e ele entendesse que ele tinha perdido tudo mesmo, inclusive os amigos, ninguém estava do lado dele, mas ele tinha Deus em que ele podia colocar toda a confiança, a expectativa da vida dele, que Deus não o acusava, que Deus não colocava culpa sobre ele, mas colocava sobre ele a responsabilidade de escolher olhar para ele, de escolher confiar nele o que ele não tinha controle. E quando Jó percebeu que o Deus que ele conhecia antes de todos esses acontecimentos era um Deus distante, era um Deus que não fazia parte da expressão exata de tudo aquilo que era a história dele. Deus estava dentro dos rituais.
dentro da religiosidade. E de repente Jó percebe que Deus é um Deus de perto, que Deus é Pai, e que ele olha para Deus como fonte, como provisão, como socorro. E olhar para Deus é olhar para o seu problema, para a sua vida e entender o seu problema, suas dificuldades na perspectiva que Deus vê. E sabe como Deus vê os seus problemas? Eclesiastes 3. Lê lá, é assim que Deus vê os seus problemas, como estações que começam e terminam. É tempo de chorar, vai ter tempo de abraçar, é tempo de deixar fora, é tempo de plantar, é tempo de colher. Então, começou essa luta, começou essa guerra, começou esse sofrimento, vai acabar. Tem um tempo, é estação, vai passar. Só que nós precisamos entender que nós conhecemos Deus à margem de nós, e Deus quer fazer parte da nossa vida, do nosso dia a dia, o reino dele, o governo dele sobre todo o nosso dia. E nós precisamos olhar. Uma vez um dos amigos de Jó confrontou ele, falando, né, que ele fez coisa errada, por isso que estava daquele jeito. Ele faz no capítulo 22, e começa ali afirmando que Jó estava sendo castigado porque ele fez alguma coisa. E Jó, no capítulo 23, falou: olha, eu estou aqui firme. Eu estou aqui firme. No versículo 11, né, do capítulo 23, fala: os meus pés acompanham as pegadas de Deus. Mantive-me sempre no seu caminho, sem desviar-me para lado nenhum. Sabe? Os olhos sempre em Deus, sempre na fonte. E às vezes você fala assim: então eu não preciso de ninguém, só de Deus. Deus usa tudo para trabalhar para o seu bem. Inclusive a pessoas, parentes que chegam para você e aponta o dedo na tua cara que você está passando por isso porque você merece. Você está passando por isso porque você pecou, porque você fez alguma coisa errada. Eu só quero dizer para você que Deus conhece o seu pecado. Deus sabe das suas escolhas erradas. Só que a Bíblia diz que todo aquele que confessar, se arrepender, ele perdoa de todo o pecado e de toda a injustiça. O problema é que às vezes a gente acha que sendo perdoada a gente não tem consequências para assumir. E temos. Ontem eu postei um vídeo no meu feed falando que nós vamos dar conta das palavras que a gente fala. Aí uma pessoa me perguntou, me procurou, falou assim: mas se a gente pedir perdão, se arrepender, não se livra disso? Eu falei: olha, Deus perdoa sim as nossas decisões erradas, o nosso pecado, nos purifica de tal forma que a gente nunca mais quer cometer aquele tipo de pecado, a gente nunca mais quer voltar naquele caminho. Mas tudo que a gente faz, a gente colhe, não tem jeito. Tem até alguém, eu não sei se vocês souberem, quiser me ajudar aí, tem alguém que disse assim: olha, o plantio é opcional, mas a colheita é obrigatória. Não é? Infelizmente. Mas o que eu quero trazer para você aqui hoje, primeiro te motivar a ler o livro de Jó. Porque Deus derramou cura na vida de Jó, na vida dos amigos dele, de uma forma que as relações, por mais que sejam dolorosas, as nossas relações do dia a dia no nosso trabalho, na nossa casa, com a nossa família, na nossa igreja, Deus derrama cura nas relações. Por mais que sejam relações difíceis, olha para essa relação com a perspectiva que Deus olha, do jeito que Deus vê nessa relação. Deus poderia ter destruído, tirado os amigos de Jó da vida de Jó. Mas eles eram importantes, eles falaram coisas importantes e preciosas, por mais que foram muitas acusações, mas Deus usou tudo para que Jó acordasse, saísse daquela bolha, naquele quadradinho e se expandisse de tal forma que a história de Jó é tão poderosa que impacta até hoje as nossas vidas e os nossos corações. Então, em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que você possa conhecer a Deus de perto, um Deus que está interessado em ser fonte para você, em ser provisão para você, em ser socorro, mas para isso você precisa ser corajoso, precisa ser forte e manter os seus olhos firmes em Deus, ter uma vida de oração, ter uma vida de busca, ter uma vida de leitura, que gaste tempo. Todo o tempo que você gastar na presença de Deus, organiza
toda a agenda do seu dia. Quanto mais tempo você gastar na presença de Deus, mais tempo você vai ter na sua agenda. Talvez você faça, não, eu não orei porque eu não tive tempo, eu não li a Bíblia porque eu não tive tempo. Inverte isso. Comece o seu dia orando e buscando a Deus, lendo a palavra. Eu garanto para você, como 2 e 2 são 4, que a sua agenda vai ter tempo de sobra para você fazer o que você precisa fazer. Porque você, quando tem uma vida de oração e de leitura da palavra de Deus, que você gasta tempo na palavra de Deus, coisas desnecessárias da sua agenda desaparecerão. Ficam prioridades. Porque nosso Deus é um Deus de prioridade. Deus não perde tempo. Deus aproveita todo o tempo. E se você é alguém que corre muito, que é muito acelerado, que está sem tempo, é porque você inverteu. Busca primeiro a presença de Deus no seu dia. E eu garanto para você que na sua agenda vai ter tempo de sobra. Inclusive para você cuidar de você. Então, em nome de Jesus, os que conhecem o nome de Deus, os que conhecem a Deus, confiam, pois o Senhor jamais abandona quem o busca. Então, organize seu dia. Primeira coisa que você faz no seu dia é gastar tempo com aquele que conhece toda a sua história, sabe de todo o inesperado que vai chegar na sua vida e sabe quais são as estratégias e armas que você precisa ter na sua mente de sabedoria para tomar as decisões certas, para sair desse lugar, dessa estação que você está cansado e está querendo surtar. Não surte. Aceite as coisas que estão na sua mão, que você tem controle, agradeça. As que você não tem controle, coloca na mão de quem pode e descansa, porque Ele é o Deus que tudo vê, que tudo faz e que tudo pode. Em nome de Jesus, o Cristo de Nazaré, que a bênção do Senhor seja sobre a sua vida e seu dia hoje, em nome de Jesus. Eu vou orar. Quem teve pedido de oração, se puder repetir, enquanto eu orar, eu vou colocar aqui. E se você preferir me chamar no direct, eu vou orar por você lá também, tá bom? Pai, em nome de Jesus, santo é o teu nome, Senhor. O Senhor conhece os meus irmãos, sabe da dor deles, sabe quanto eles foram feridos por acusações, quantas pessoas já colocaram o dedo no rosto deles e já o acusaram, e foram pessoas que eles amam, pessoas que eles consideram, pessoas que eles respeitam, e pessoas que vieram com acusações tão grandes e que causaram tanto mais dor no coração deles. Que em nome de Jesus eles possam entender que o Senhor vai usar essas acusações, essas relações para fazer uma transformação, e nessa comunhão o Senhor vai trazer cura tanto para os acusadores quanto para quem recebeu a acusação, porque o Senhor é um Deus de amor, um Deus de misericórdia, um Deus poderoso. Então, em nome de Jesus, Pai, eu quero pedir que o Senhor abençoe meus irmãos, fortaleçam, Senhor, os pontos fracos dele. Em nome de Jesus, abençoa-os na parte mais difícil que tem de obedecer ao Senhor, que eles possam ser fortalecidos. E agora, na autoridade que o Espírito Santo de Deus me dá, por causa do sangue de Jesus, que foi derramado na cruz do Calvário, eu ministro cura sobre você, ministro cura sobre o seu corpo, em nome de Jesus. Lena, em nome de Jesus, que Deus derrame cura no seu fígado hoje, em nome de Jesus. A família da Mari, em nome de Jesus, eu coloco sua família diante do Senhor. Que em nome de Jesus sua família possa ser restaurada e possa ser curada de toda mágoa, de todo rancor, de toda dor aí que está na alma. Em nome de Jesus, Lena, eu abençoo a sua vida e coloco a Marisa e a família na presença do Senhor. Tiago, o Senhor te vê, o Senhor conhece você e Ele, na presença do Espírito Santo, derrame sobre você agora, te abrace, tudo que você precisa nesse momento. Se está angustiado, se está ansioso, que toda essa ansiedade saia em nome de Jesus e a presença dele te encha de tal forma que você seja liberto dessas prisões emocionais em nome de Jesus. Eu coloco, Senhor, a vida do esposo. O nome dele é Neto, da Maria de Fátima. Em nome de Jesus, eu coloco a vida do Neto na tua presença, Senhor. Espírito Santo, o abrace agora neste momento. Derrame cura sobre o Neto, Senhor. Se ele estiver tomando alguma medicação, que o Senhor potencialize essa medicação e o cure em nome de Jesus. Eu coloco também, Senhor, a vida da Nath Abreu, o Abner, o Abdiel e Nath
Nathalie. O Senhor conhece essa família, Pai. Os abrace, os guarde, os proteja de todo e qualquer mal, em nome de Jesus. Derrame cura e salvação nessa família, em nome de Jesus, Pai. Paizinho, eu sei, Pai, que tem mais pessoas nessa live que está com o coração aflito e angustiado. Espírito Santo, os abrace e os liberte, Senhor, de todo o controle, de tudo aquilo que eles não estão conseguindo lidar. Que o Senhor, Santo Espírito, dê sabedoria e estratégia, Senhor, para os meus irmãos nesta manhã, em nome de Jesus. Coloco o Davi, Pai, e a Glaucineide na tua presença. Derrame cura sobre eles, Pai, em nome de Jesus. Amém. Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Se alguém mais precisar de oração, me procure lá no meu direct, eu vou orar por você, tá bom? Em algum momento desse dia eu vou parar para orar por você. É só ir no meu direct, não precisa falar o problema. Se quiser falar, pode falar, mas se não quiser, não há necessidade, porque Deus sabe o que você está passando, o que você enfrenta, mas eu vou interceder por sua vida. É só ir lá no meu direct, colocar seu nome e dizer: eu preciso de oração, eu vou orar por você, tá bom? Um beijo. E até amanhã, às 6h30. Tchau, tchau. Helena, daqui a pouco nós estamos aí na tua casa, tá bom? Cheiro, gente. Tchau, tchau.